Olá, estão me ouvindo? Bacana. Boa noite a todas as companheiras e companheiros. Me alegro em rever a tantos camaradas que há muitos anos estamos nas mesmas trincheiras, ainda que em espaços diferentes. Fiquei percorrendo as fotos de vocês aí, estilo passaporte, e com vontade de abraçá-los, mas infelizmente esses tempos são duros. E quero abusar da coordenação para pedir licença e dar um abraço especial, e para eles que sejam todos, ao nosso querido Marcelo Barros e ao Padre Ivo Ouro, da qual fui companheiro muito tempo, desde os tempos da CPT na década de 80, as primeiras ocupações de terra lá em Santa Catarina, a convivência com o nosso querido Dom José Gomes. E para quem não sabe, nós vivia copiando, né? Igual papagaio, essa metodologia de usar a simbologia como mística para fazer a elegia do nosso projeto libertador. Mas nós não sabíamos direito o que era. E foi o Marcelo Barros que, uma vez, num curso para a coordenação nacional, lá em Goiânia, então nos explicou e teorizou quais eram os fundamentos desse nosso fazer mística. Então, agradeço, Marcelo, e por toda a tua luta. Quero aqui, então, apenas de forma telegráfica, fazer uma espécie de balanço, já que todos vocês que estão aqui na sala, e certamente os que nos acompanham, são todos especialistas do tema, nós poderíamos dar a palavra para todo mundo, e teriam algo a dizer, além do que nós já aprendemos com os que me antecederam. Mas eu queria, em nome do nosso movimento, quase que fazer um balanço do que nós avançamos ou não no tema da soberania alimentar. E eu acho que nós avançamos muito nos últimos 15 anos. Para nós não ficar com uma leitura pessimista, tudo está perdido, não sei o quê, e ver fantasma atrás da porta. E qual é o balanço positivo que eu quero compartilhar com vocês? E que eu acho que já permeia os debates, tanto no MST, que quase é uma autocrítica, quanto na academia. Vejo aqui que nós temos vários companheiros, professores, que fazem a sua militância na universidade, quanto na sociedade, sejam movimentos populares do campo, como da cidade. Eu acho que nesses 15 anos nós avançamos muito. E avançamos aonde? Primeiro, eu acho que o MST e quem lutamos por reforma agrária, como disse a Emília, compreendemos que não basta lutar pela terra, que faz parte desse novo paradigma do que nós chamamos reforma agrária popular, ter como centralidade a produção de alimentos saudáveis. Ou seja, nós tivemos que evoluir de uma visão campesinista de reforma agrária, como se atuar contra o latifúndio era apenas garantir acesso à terra a quem nela trabalha. É muito mais que isso. A função social do camponês e da agricultura é garantir a vida, é garantir a sobrevivência de todo o povo. E aí é que está o componente popular. Ou seja, não tem sentido nós mais só repartir a terra e cada um vai cuidar da vida. Agora, o centro da reforma agrária tem que ser a produção de alimentos saudáveis. E aí nós aprendemos, não adianta ficar esperando por um governo revolucionário. O que nós temos que fazer é, desde logo, naqueles territórios que nós temos controle, e aplicando esse paradigma. Aprendemos também, nesses 15 anos, que o alimento é um direito. Como nos lembrou Graziano, está até lá na lei agora. Mas é mais que isso também. Dizer que o alimento é um direito da população é também combater a mercantilização dos alimentos. Vocês viram o que Camilo fez agora com o arroz? Porque o mercado de arroz é oligopolizado. Então, o que adianta nós só dizer que o povo tem direito ao arroz? Se o comércio de arroz continuar na mão de grandes corporações,
Nós não conseguimos transformar o alimento num direito. Terceiro avanço, que também a Emília já avançou e os outros, é avançar do conceito de segurança alimentar, que é o direito do povo comer, para a soberania alimentar. E soberania alimentar é bem maior. Não é só ter direito a se alimentar. É o direito e o dever que nós temos, sobretudo quem está nos movimentos do campo, de produzir comida de verdade para todo o povo e próximo do mercado, como lembrou o Graziano. Só para provocá-los e ilustrar, vocês conseguem imaginar que a tomate vendida no supermercado de Porto Velho sai da CEJAESP aqui de São Paulo? Isso é uma vergonha. Ou vocês conseguem imaginar que o frango da Sadia sai de Chapecó e vai até Belém? E por que não até de Manaus, pegando a balsa? 3.000 quilômetros para levar um frango? Santa paciência. Isso é um absurdo. Não? Então, a soberania alimentar é as políticas que nós temos que implementar para garantir que seja produzido alimento saudável em todos os territórios e próximo do povo consumidor. Quarto avanço que nós tivemos foi a agroecologia. Estou vendo aqui o Ribas na minha frente, que é um dos precursores. A agroecologia foi um longo caminho. No início, nós achava que era coisa alternativa, coisa de bicho grilo, pequenas experiências. Não? Demoramos anos para entender, não, é possível e necessário produzir alimentos em grande escala, como estão fazendo no arroz, usando técnicas de agroecologia. E aqui quero fazer um agradecimento pós-mortem a 2 cientistas que nos ajudaram muito e que nós temos que encher o nome de escola, de assentamento, de estrada, de rua, que foi a nossa companheira Ana Maria Primavera, a maior cientista de solos do século XX, e o nosso companheiro Pinheiro Machado, mais conhecido como Pinheirão, que nos ajudou, sobretudo, no sistema de vazão e da produção de leite orgânico, que nós nem se imaginava que era possível. E, infelizmente, perdemos os 2 nesse ano. Mas seremos sempre gratos, e eles nos deixaram um legado de conhecimento científico que embasa o nosso trabalho concreto para produzir na forma agroecológica. Assim como nós incorporamos, junto com a agroecologia, a necessidade de ter sementes, produzir sementes. Nós não podemos ficar dependentes das sementes das multinacionais. E essa luta que a Emília já falou, contra os agrotóxicos. Nós devíamos estimular aí a nossa rede de advogados para abrir processos todos os dias contra a Bayer, contra a BASF, contra a Singenta, contra todas essas nojentas que estão matando o nosso povo com veneno. Vocês viram, a Fiocruz fez pesquisa, 67%, tu que estava fora, Graziano, não sei se tu acompanhou, 67% da água encanada que chega nos municípios, cidades brasileiras, está contaminada com glifosato, não? Pelo amor de Deus. Pesquisa da Fiocruz. Então, até na água que nós achamos que é potável, já vem com a dose diária de glifosato. E ninguém responsabiliza quem produz o glifosato. Não? Lá nos Estados Unidos, felizmente, com aquela tradição democrática que eles têm, 52 mil fazendeiros, porque lá o fazendeiro sobe no trator, aqui não, aqui ele manda o peão. 52 mil fazendeiros contaminados com enfermidades decorrentes do glifosato, entraram na justiça e ganharam da Monsanto e da Bayer uma indenização equivalente a mais de 10 bilhões de dólares. Sigam. Nós aprendemos também nesses anos que a água é um alimento. Nós não tínhamos consciência disso. Nós achávamos, não, a água está aí na natureza e ela está disponível para todo mundo. E agora eu acho que há uma consciência de que a água é um alimento e, portanto, não é uma mercadoria. E nós devemos lutar para que todo o povo brasileiro tenha água saudável, acessível, como um direito do povo. E lutar contra essa privatização que estão querendo fazer agora do abastecimento de água pública, que só vai aumentar o preço.
Sexto aprendizado, o plantio de árvores. E nós aprendemos todo esse processo. O plantio de árvores frutíferas, árvores nativas do bioma, como uma necessidade, como parte da agroecologia, da agrofloresta. Nós descobrimos como a árvore ela é a zeladora da água, como a árvore é que nos ajuda a equilibrar o clima. E esse desmatamento que está vendo na Amazônia não afeta apenas a população local, afeta aqui em São Paulo, naquilo que o Marcos Nobre denunciou dos rios voadores que vão se formando nesse desequilíbrio. E também nós aprendemos muito nesse período quais são as políticas públicas que garantem segurança e soberania, que o Graziano já fez aí uma plataforma muito didática, né? Por isso que ele virou diretor da FAO. Vocês acham que ele é pouca coisa? Eu estava acostumado a ouvir as palestras do Graziano nos ônibus com o Lula, nas caravanas. O Lula que está nos acompanhando lembra. Entre uma cidade e outra, lá vinha a palestra do Graziano. E não é que o cara era sabido, então no início a gente já, o que ele vai nos enrolar agora? Mas depois todo mundo ia acostumando, puxava o caderninho e ia anotando, porque eram todas informações muito relevantes sobre a realidade brasileira por onde nós estávamos passando. E agora ele nos deu uma bela aula, com toda a sua experiência agora internacional, de que políticas são centrais para garantir a soberania alimentar. E estou completamente de acordo, óbvio, né, com o resumo dele, centrado na história do PA, o direito à compra antecipada dos alimentos, a merenda escolar foi uma revolução. Se nós conseguíssemos que 100% da merenda escolar fosse da agricultura familiar do município, isso é uma revolução na culinária, na nutrição das crianças, para elas comerem na escola o que comem em casa. E o pai dela é que provavelmente está produzindo a merenda para ela. Então, a culinária é a mesma, o gosto é o mesmo. E aqui vou dar um outro depoimento dos exemplos negativos. Eu fiquei assim, há uns 10 anos atrás, antes da lei do PNAE, indo numa escola nossa no sul do Piauí, lá na região de Picos, na hora da merenda, que nós sempre vamos visitar a escola, ver como é que está, porque é um dos cuidados do MST, a merenda era bolacha, Graziano, que a prefeitura tinha comprado no edital de uma fábrica da Balduco aqui de Americana. Tem nada que ver, cheia de sal, cheia de açúcar, cheia de porcaria. Era tudo menos bolacha, era tudo menos merenda. Bom, agora com o PNAE, o que as crianças daquele assentamento estão comendo? As frutas de lá. As coisas que estão lá, a tapioca. Olha que coisa maravilhosa. Além do que as merendeiras sabem fazer, do que simplesmente abrir o pacote de bolacha e distribuir 3 bolachinhas para cada um na fila das crianças. Ou seja, aquilo me marcou muito. E por isso que eu fiquei também um propagandista do PNAE como um programa revolucionário, porque ele atinge as crianças. E são 60 milhões, não é? A gente fica imaginando a escolinha aí de fundo de quintal. Por último, para também não me passar do tempo, queria terminar fazendo uma reflexão positiva. Olhem, camaradas, quem está em crise não são as nossas ideias. Olha quanta ideia boa apareceu aqui. Quem está em crise é o maledeto do capitalismo. E o capitalismo está nos dando prova com essa crise que ele não resolve mais os problemas fundamentais da população. Não resolve a alimentação? Ou vocês viram algum caminhão dos fazendeiros distribuindo comida para pobre nessa crise? Não resolve o problema de emprego, não resolve o problema de moradia. Portanto, quem está em crise é o capitalismo. E ele já é um sistema do atraso. Ele não é mais o progresso como foi no século XIX e XX. Agora o capitalismo é atraso. E por isso vai aprofundar as contradições e vai nos colocar a necessidade de nós discutirmos um sistema pós-capitalista para garantir comida saudável para todo mundo, emprego e renda. Que, como disse bem o Graziano também, não adianta nada você produzir comida saudável se o povo não tem emprego e não tem renda. Nós vamos ficar dando de presente? Isso é um atentado. Aprendi também, e ele lembra dos debates que nós fazíamos quando constituímos o programa Fome Zero. Não adianta ir lá com uma cesta básica e entregar de presente. Agora nós estamos fazendo por uma necessidade de solidariedade. Mas o programa de segurança alimentar não é distribuir comida de presente para o povo.
O povo tem que ter dignidade, tem que ter renda e escolher com consciência, claro. Daí tem que ter educação alimentar. Tá? E nisso, eu acho que nós estamos também favorecidos, porque o capitalismo é que provoca a crise ambiental, então só um sistema nosso de segurança e soberania alimentar pode enfrentar a crise ambiental, e temos um aliado fundamental que não estava previsto há 15 anos atrás, e é a prova que Deus existe. É o Papa Francisco, que se transformou o principal líder da esquerda mundial. Depois que perdemos o Fidel, o Chávez e tantos lutadores, hoje, inclusive, denunciamos, né, a lembrança do assassinato do Thomas Sankara, líder pan-africanista, que estava libertando Burkina Faso, pois a CIA e o imperialismo francês, esses que levantam o nariz para dizer que são democráticos, em 1987, logo aí atrás, foram lá e assassinaram o Thomas Sankara, que estava fazendo um programa de libertação do país. Então, na falta de líderes populares, até porque muitos deles foram assassinados, glória a Deus por termos o Papa Francisco, que vai nos ajudar muito a criar uma hegemonia das nossas ideias, da defesa da comida de verdade no mundo inteiro. Um grande abraço a cada um e a cada uma de vocês. Câmbio, camarada Jaime, camarada Ana Terra, que tem um nome tão bonito. Muito obrigada. Queria fazer uma dizer que João Pedro sempre contribuiu muito como educador também, dos professores e das professoras, e chamar o Jaime para que ele, e muito especial, convidado. Muito bem, Ana Terra. Nós já estamos, aos poucos, caminhando para o fim da nossa conferência, mas ainda temos dois convidados ilustres. E um eu vou apresentar agora, e depois o último é para nos abençoar e também para fazer a saudação, que é um que se diz autodenominado assessor do MST, e para nós ele não é muito mais do que um assessor, é um inspirador para a nossa luta. Mas agora nós queremos chamar para falar na nossa conferência, na reflexão sobre o Brasil em tempos de pandemia, o nosso presidente, o meu presidente do povo brasileiro e o eterno presidente para a América Latina. Então, queríamos chamar para, em 10 minutos, falar sobre esse dilema importante do Brasil em relação à questão da soberania alimentar. Contigo, meu camarada presidente Lula. Bem, meu querido companheiro Jaime Amorim, é um prazer estar te vendo pelo meu computador aqui. Minha querida Ana Terra, é um prazer, Ana. Meu querido companheiro João Pedro Stedley, meu querido companheiro João Paulo, minha querida companheira Bela Gil, que eu espero que esteja aí ainda, companheira Letícia Sabatella, meu querido companheiro Graziano, minha querida companheira Maria Emília e queridos companheiros que estão participando desse maravilhoso e promissor encontro coordenado pelo Movimento Sem Terra no Brasil. Quero cumprimentar a cada companheiro e a cada companheira pela participação de vocês. E queria, primeiro, dizendo para vocês, veja a diferença entre um operário camponês. Veja que eu sou o único aqui, Amorim, que atrás de mim você está vendo árvore. Eu vou fazer inveja para o Graziano, porque esse pé aqui é um pé de limão, imperial que foi me dado pelo pai do Graziano, meu querido companheiro Zé Gomes da Silva. E para você, João Pedro, quando eu colher a primeira mexerica naquele pé ali, eu vou mandar para você chupar uma bergamota que gaúcho tanto gosta, sabe, plantada no 12º andar de um apartamento. E queria mostrar uma coisa importante para vocês nesse dia
em que a gente comemora o Dia Mundial da Alimentação. Eu estou aqui com um documento na mão, uma gravura muito importante do Portinari. E isso aqui, o companheiro Graziano, isso aqui foi mais uma obra do teu pai, produzido em 1991. Portanto, há 30 anos atrás, ou melhor, 29 anos atrás, a gente produziu esse documento chamado Política Nacional de Segurança Alimentar. É antes daquele documento que nós fizemos para a Caravana da Cidadania, em 1993. E eu estava lendo esse documento, João Pedro, Graziano, Amorim, Ana Terra e demais companheiros e companheiras, ouvindo vocês falarem, e o que me deixa impressionado é que tudo que a gente falava em 1991, a gente continua falando agora, mudando algumas palavras, o vocabulário ficou mais sofisticado, sabe? Entrou a questão do alimento sustentável no nosso dicionário, entrou a obesidade no nosso dicionário, mas nós temos um problema que é crônico, e ele é crônico na história do Brasil, que é o problema da fome. O problema da fome, ele advém, sabe, desde o começo dessa nação. Ele perpassou 350 anos de escravidão, ele sobreviveu à proclamação da República, ele resolveu a República Velha, a República Nova, e ele está sobrevivendo no século XXI, depois que nós cantamos, e a ONU também, em verso e prosa, que a gente tinha acabado com a fome no Brasil. É preciso, portanto, a gente perceber que nós temos que fazer uma avaliação de forma muito contundente da história da fome nesse país e se as coisas que nós fizemos teve a eficácia que nós esperávamos que fôssemos ter. A impressão que eu tenho, eu não sei se vocês lembram aquela imagem do Coliseu lá em Roma. Eu fico imaginando quantos anos demorou para construir aquele Coliseu. Eu fico imaginando quantos escravos colocaram lá. E quanto, quem sabe, demorou um século para fazer. Mas para destruir, vai um japonesinho lá, coloca 100 quilos de dinamite e aquilo destrói em 2 minutos. Pois bem, o que nós estamos percebendo ao longo da nossa experiência é que quase toda política de inclusão social que a gente constrói, a direita consegue destruir com muita rapidez. Com muita rapidez. Em poucos anos, eles destruíram tudo que nós fizemos de inclusão social em 13 anos. E não querem parar por aí. O que é mais grave é que no mundo inteiro acontece a mesma coisa. No mundo inteiro, a massa salarial tem caído. No mundo inteiro, o desemprego tem aumentado. No mundo inteiro, a mão de obra está ficando mais barata, apesar de parecer mais sofisticada. E, portanto, com menos dinheiro, haverá menos gente comendo. Haverá menos gente consumindo as calorias e as proteínas necessárias que o ser humano precisa para sobreviver. Olha, e quem está falando com vocês é um companheiro que foi criado numa parte da sua primeira adolescência, tomando de manhã café, uma cuia com farinha de mandioca e café preto. Eu não sei qual era a caloria que tinha aquilo, eu não sei qual era a proteína que tinha, mas era aquilo no café e era feijão com farinha no almoço. E se tivesse feijão com farinha na cesta. Naquele tempo, arroz, João Pedro, arroz era remédio. Somente uma mulher, depois do parto, pelo menos na minha família e nas pessoas que eu conhecia quando eu tinha 7 anos de idade, 8 anos, era que arroz era um remédio.
Se a mulher tivesse tido um parto, ela, enquanto estava de resguardo, ela comia arroz. Se não, meu caro, voltava para a farinha de mandioca. Ou seja, como se a gente estivesse fazendo um prato de uma bitoneira para comer uma massa pesada para o nosso sistema digestivo digerir. E nós estamos hoje, o Graziano levanta um outro problema que transcende. Veja, transcende muito o que a gente tinha imaginado. Ou seja, a gente nem acabou de resolver o problema da fome no mundo. E faz pelo menos 20 anos que a gente analisa sempre os resultados da pesquisa. A ONU diz que tem 800 milhões de pessoas que vão dormir com fome todo dia. A ONU diz que tem 900 milhões. Não sei quem diz que tem 1 bilhão. Sabe, todo ano é a mesma coisa. E todo ano nós fazemos um esforço imenso para acabar com isso e continua a fome. E no Brasil, ela voltou e voltou mais forte. Ela voltou mais forte, não apenas pela destruição, sabe, da nossa capacidade, sabe, de arrumar emprego, mas ela voltou mais forte porque o povo está mais pobre. Até aquela política que nós fizemos de mais alimentos, com financiamento para se comprar trator de 80 cavalos para ajudar o pequeno produtor rural, acabou. Nós fizemos uma extensão para toda a América Latina e para a África, acabou. Como disse o Jaime Amorim, o Conselho acabou, sabe, no dia da posse. Ou seja, na verdade, a elite que ganhou as eleições, que é a elite que come, não tem nenhuma preocupação por aqueles que não comem, como historicamente no Brasil nunca se teve. As pessoas que comem, na maioria das vezes, não se preocupam com as pessoas que não comem. Eu almocei, eu jantei, eu vou dormir, eu lá quero saber se do lado da minha casa tem uma criança que foi dormir sem tomar um copo de leite, sem almoçar, sem comer as calorias das proteínas necessárias. Sabe quanta gente ainda tem coração e humanismo para pensar nisso? Então, João Pedro, eu fico pensando o seguinte, olha, eu acho que em algum momento nós vamos ter que sentar e vamos ter que pegar um paradigma, não sei se Josué de Castro, desde o tempo de Josué de Castro, em 1946, e a gente vai ter que fazer o seguinte, o que aconteceu nesse país para resolver o problema da fome? Porque você tem que resolver o problema da fome, resolvendo o problema da produção, resolvendo o problema da distribuição e resolvendo o problema do consumo e resolvendo o problema da qualidade. Nós temos que começar a analisar o que nós fizemos, o que deu errado, o que deu certo e o que a gente tem que fazer. Porque ou a gente transforma a fome num problema político principal, porque quem está fome não está no sindicato, quem está fome não está na igreja do pastor, não sei das contas da igreja pentecostal, sabe, da prosperidade. Quem está com fome, às vezes, não sai de casa com vergonha. As pessoas que têm fome têm vergonha de dizer que estão com fome. Eu não sei, João Pedro, se você, sabe, já conversou com pessoas que ficam na fila de uma igreja esperando um sopão. Na fila de uma prefeitura, ninguém sente orgulho de estar fazendo aquilo. Aquilo é deprimente. É quase que o processo, sabe, último da degradação humana. Eu, ser humano, não poder trabalhar para ganhar salário para comprar o meu alimento. Eu tenho que mendigar um prato de alimento. Eu tenho que esperar um sopão. Eu tenho que esperar uma cesta básica daquela bem vagabunda que era distribuída, sabe, há algum tempo atrás nesse país. Então, eu acho que nós vamos ter que colocar todos os nossos especialistas, a Maria Emília, sabe, vamos ter que chamar o Graziano, vamos ter que chamar o Zé Gomes, está morto, não dá para chamar, vamos ter que chamar todo mundo e falar, gente, o que falta a gente fazer? Porque a gente deu um salto de qualidade. A gente agora transcendeu, sabe, o nosso nível e começou a falar de alimento saudável, né? Acontece que a gente tem que ter em conta o número que o Graziano falou, que o alimento saudável é mais caro e o povo está mais pobre. O povo tem menos emprego, ele tem menos recurso. Então, como é que a gente vai fazer para produzir esse alimento mais barato,
para que esse alimento possa chegar. Você está lembrado, João Pedro, que nós aprovamos a lei que 30% de toda a merenda escolar deveria ser comprado da agricultura da cidade. Mas isso possivelmente não esteja em vigor. Quantos prefeitos respeitam isso? Quantos sindicatos foram fazer briga na porta da prefeitura para que o prefeito comprasse, não da empresa dele, do empório dele, do supermercado dele, do Carrefour dele, mas comprasse do pequeno produtor? Então, eu penso que a gente precisa recolocar a questão da fome outra vez como um dos problemas principais. Porque quem está com fome, efetivamente, não pode ter paciência, não pode esperar, não tem como esperar. E fica muito mais vulnerável a qualquer outro tipo de doença. Então, eu penso, companheiros e companheiras, uma das coisas que nós precisamos fazer, João Paulo, é rediscutir o papel da Embrapa. Tá? A Embrapa, que foi fundada em 1973, e foi fundada, acho que no tempo do Médici, se não me falha a memória, a Embrapa, hoje, ela trabalha mais pensando em atender aos interesses empresariais do que aos interesses dos trabalhadores, do pequeno e do médio proprietário. Vamos pegar as propriedades abaixo de 100 hectares e ver qual é o auxílio que eles estão recebendo da Embrapa. É preciso. Eu fui a uma cidade chamada Maués, no Amazonas, um tempo atrás, e fui visitar uma plantação de guaraná. A Embrapa produz aquilo para a Antártica. Naquele tempo era Antártica. Não sei o que é hoje. Ou seja, é uma empresa pública recebendo dinheiro de uma empresa para prestar serviço para a empresa, quando a gente deveria estar desenvolvendo a agricultura orgânica, estar desenvolvendo alimento sustentável, estar ajudando o pequeno, o médio proprietário a produzir cada vez mais de qualidade e cada vez de mais quantidade, para que possa se tornar barato. Então, eu acho que nós deveríamos fazer um processo de rediscutir tudo que nós fizemos em função da fome nesse país. Porque, João Pedro, não se engane. Não se engane. Não é todo mundo que toma café de manhã, almoça e janta que está preocupado com o problema da fome. Muitas vezes as pessoas estão preocupadas com o problema da fome dela. Quando toma café, esquece da fome. Aí estão preocupados com o problema da fome na hora do almoço. Almoça e esquece da fome. Aí estão preocupados na hora da janta com a fome. Come e esquece. E essas pessoas que precisam da nossa ajuda, porque somente quem come é que tem que estender a mão para essas pessoas, eu acho que estão precisando de um gesto nosso, sabe, quem sabe um pouco mais forte. Quem sabe a gente definir, sabe, não um debate acadêmico sobre a questão da fome, mas um debate prático. Sabe, nós já produzimos alimento suficiente para sustentar a humanidade. O Graziano dizia isso sempre na fala. O mundo já produz alimento. O sistema de logística de distribuição do alimento, sabe, já consegue distribuir em qualquer lugar do mundo o alimento, sabe, em 24 horas. Você produz uma manga em Petrolina ou um melão, sabe, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e em 24 horas esse melão está distribuído no mercado japonês. Entretanto, não está distribuído no mercado brasileiro e não chega na casa do pobre porque ele não tem como comer o melão. Ah, se a gente pudesse comprar, comer 400 gramas, que o Graziano falou, não sei, de fruta, salada. Se a gente pudesse garantir que as nossas crianças tomassem um suco de laranja todo santo dia, porque se a gente garantisse um suco de laranja, um copo de suco de laranja todo santo dia, o Brasil não precisaria ser o maior exportador de suco de laranja do mundo. Ele deveria ser o principal consumidor de suco de laranja do mundo. Então, o querido João Paulo, João Pedro e com Pedro Sem Terra, eu acho que amanhã deve ser um dia de reflexão para a gente decidir o que fazer. A gente não deveria permitir,
tratar a fome como historicamente a gente tratou a questão do salário mínimo no Brasil. Todo 1º de maio a gente fazia um ato, fazia um discurso, xingava o governo e brigava, sabe, xingava o salário mínimo. Ou seja, aí esquecia isso no ano seguinte e repetia a mesma coisa. Até que nós chegamos ao governo e começamos a dizer que era possível aumentar o salário mínimo sem aumentar a inflação. Tá? Começamos a provar que era possível fazer isso. Começamos a provar que era possível criar o PAA e garantir que o pequeno e médio produtor não fosse vítima do mercado e que muitas pessoas poderiam comer a partir do PAA. Sabe? Conseguimos fazer com que aquela pessoa que viu uma cabritinha morrer por falta d'água tivesse uma cisterna. E a elite brasileira não está preocupada, João Pedro. Eu lembro da solidariedade da FEBRABAN na construção de cisterna. Eles construíram 10 cisternas e falaram como se tivessem construído 3 milhões. E a imprensa dava destaque na cisterna deles. E o governo e a ASA, que fizeram 1.400.000 cisternas, não são nem lembrados. Então, eu acho que o que nós garantimos, embora não tenha sido tudo, é a possibilidade de que é possível fazer mais. E eu acho que nós precisamos, a partir de segunda-feira, a partir do dia de amanhã, 16, a gente tem que assumir um compromisso mais forte com o combate à fome. Sabe? E não é a gente não dar a cesta básica, que é um gesto de solidariedade, que é um certo, sabe, de humanismo. Mas é a gente ter certeza que ou a gente faz distribuição de riqueza nesse país e garante que todo mundo tenha o direito de consumir aquilo que ele precisa, da melhor qualidade, ou a gente não vai resolver o problema da fome. E não é por conta da pandemia. Os dados do IBGE são de 2017 e 2018. A fome já tinha voltado para 10 milhões de brasileiros naquele período. E ela se agravou com a pandemia e se agravou com o desemprego. Sabe, então, queridos companheiros, eu fico feliz, João Pedro, de ter sido convidado para participar disso. Hoje eu acho que, sabe, eu se convencesse a sociedade brasileira a ficar indignada, eu já poderia morrer tranquilo. Porque o que está faltando para nós é indignação. Indignação. Para ver se depois da indignação a gente tem coragem de lutar pelas coisas que já estão na Constituição, como disse o Graziano. A gente não precisaria de nenhum outro documento. A gente teria que pegar a Constituição, pendurar no peito e fazer uma revolução nesse país em defesa das coisas que estão na Constituição. Porque aí os terroristas, como chama, os bandidos seriam quem não cumpre a Constituição e não aqueles que estão reivindicando a Constituição. Tá? Por isso, companheiros e companheiras, eu quero agradecer, quero dizer que eu gostaria de estar fazendo uma coisa leve. Sabe, quando eu vejo a Bela Gil falar de alimento sustentável, ela fala com uma leveza tão grande. Sabe, quando eu vejo a Letícia Sabatella falar da questão ambiental, ela fala com uma leveza tão grande. Ou seja, eu lembro o sonho que nós tivemos na COP15 em Copenhague, em 2009, quando o Brasil, China e Índia, sabe, demos um banho nos Estados Unidos e na União Europeia que queriam culpar a China pela poluição do planeta. E eu era a vedete. Eu tinha sido chamado por todos os presidentes. No mesmo dia, João Pedro, eu fui convidado para uma reunião com a Angela Merkel, com o Tony Blair, com o Obama, com o Sarkozy. Ou seja, porque eles achavam que se o Brasil acusasse a China pela poluição do mundo, sabe, estava tudo, porque os americanos não cumpriram o protocolo de Kyoto e querem que a Europa desista do protocolo de Kyoto. Aí eu falei, tudo bem, eu assumo a responsabilidade de culpar a China, desde que a Inglaterra e os Estados Unidos assumam a responsabilidade do pagamento histórico
pela poluição do planeta desde a Revolução Industrial. Porque vocês têm uma dívida histórica com o mundo, sabe? Com a camada de ozônio, com o planeta Terra. Vocês querem pagar? Não. Então, quando eu vejo a Letícia Sabatella falar, ou seja, às vezes a gente constrói um mundo leve, mas na prática é coisa muito pesada. Eu não estou querendo culpar o governo, sabe, por todos os incêndios que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Mas ele tem responsabilidade, sabe, de ter desmontado tudo que tinha para diminuir os estragos dos incêndios. E eu tenho certeza que uma parte deles é por conta de interesses do agronegócio mesmo. Porque não é um empresário civilizado do agronegócio que sabe que tem que ter responsabilidade. Mas quem chegou ao governo é um bando de miliciano da pior qualidade. E nós temos que saber disso e conviver com isso e saber que nós temos que enfrentar isso. Então, companheiros, eu quero, primeiro, João Pedro, dizer que foi um prazer te rever de longe. Não sei em que lugar do mundo que você está. O Graziano, sabe? O Amorim deve estar em Pernambuco ainda, sabe? A Ana Terra, não sei onde está, e a Maria Hermínia, não sei se está no Rio de Janeiro. Eu, de qualquer forma, quero dizer que foi uma alegria, um prazer imenso. E eu gostaria, João Pedro, que a gente continuasse esse debate. Obviamente que vamos ter que esperar a possibilidade de fazer uma reunião de corpo presente, uma reunião presencial, porque eu acho, João Pedro, que se nós não assumirmos essa questão da fome com muita força e como prioridade política, a gente vai ver com que o nosso povo vai ficar numa situação igual ou pior se tinha na época da escravidão nesse país. Então, companheiros e companheiras, parabéns pela live, parabéns pelo debate e até o nosso encontro pessoal. Deixa o homem viver, ser o que tem que ser. Deixa Lula livre, porque Lula vive.